Olá pessoal, eu sou o André Cardoso e eu vou agora conduzir a oficina de gerenciamento de dependências para PHP através do Composer. Então, para você que não conhece o Composer, você consegue localizá-lo neste site aqui, getcomposer.org. E essa sequência de vídeos que eu estou gravando, ele é apenas um material complementar que será apresentado no FliSol, né, que ocorrerá em vários lugares do Brasil, na verdade, em vários lugares da América Latina, e eu vou participar aqui da edição de Curitiba, apresentando uma oficina sobre o gerenciador de dependências para PHP, o Composer. Então, o pessoal que vai na palestra já vai assistir todos os detalhes. Eu até vou disponibilizar link para o slide que será apresentado na oficina. E aqui eu vou mostrar apenas a parte prática, né? Então não vou colocar detalhes de como o Composer foi criado, qual que é a finalidade dele. Aqui é bem mão na massa mesmo, então será uma sequência de vários vídeos mostrando para vocês o funcionamento básico, né, do Composer, que seria o foco da oficina, que ele é para iniciantes, talvez até não, porque vai ter algumas coisas um pouquinho mais avançadas lá para frente, que seria a criação de pacotes, direcionamento de pacotes e vários outros detalhezinhos que talvez muitos desenvolvedores já utilizem e acabem ainda não conhecendo. Então, mãos à obra. Para iniciar, eu vou criar um diretório aqui, oficina Composer. Eu vou entrar nesse diretório e, como vocês podem perceber, não existe nada agora nesse repositório, nesse diretório, perdão. Então, eu vou utilizar o Vim, né, o editor de texto embutido ali do próprio terminal, para que eu não precise ficar preso a nenhuma IDE, a nenhum editor de texto, para não gerar conflitos, como existem pessoas que utilizam uma IDE, ou preferem outra, preferem um determinado editor. Então eu vou mostrar pelo Vim, que é somente para vocês terem a noção, né, do que é realizado, de quais são os conceitos que você precisa para utilizar o Composer. Vamos lá então, eu vou criar inicialmente o arquivo composer.json. Este arquivo, o composer.json, ele é, digamos assim, a nossa receita de bolo, é a nossa, tratando-se do Composer, ele seria a nossa partitura, por assim dizer, que é nele que a gente vai informar várias características do nosso projeto, inclusive as dependências que a gente tem para com este projeto, e também, caso a gente esteja criando alguma biblioteca para disponibilizar, né, para a comunidade, para outras pessoas utilizarem, ele também é através desse arquivo que são realizadas as configurações, né, as definições desse nosso pacote que a comunidade vai utilizar. Então, inicialmente você tem que ter uma noção de qual é a notação JSON que você vai precisar, né, o mínimo possível para que você consiga seguir os exemplos. Então, inicialmente, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, ok. Então, inicialmente a gente vai dizer qual é o nome do nosso pacote. Esse pacote, eu vou chamar ele de exemplo. Só que o Composer, ele sempre precisa que você informe qual é o vendor, ou seja, qual é o fornecedor desse pacote, e em seguida o nome do exemplo. Então eu vou utilizar o meu próprio usuário do GitHub, que é andrebia, /exemplo oficina composer flisol. Então, só para ficar simples mesmo, para que depois que vocês forem consultar lá no GitHub e também no Packagist, que eu vou mostrar mais à frente, vocês consigam localizar esse pacote de forma fácil, né, e que esteja de forma semântica para ser localizado. Então, ok. O primeiro passo é a gente dizer, obviamente, qual é o nome do nosso pacote. O segundo passo é dizer o que o pacote faz. Então, este pacote é apenas um
Opa, exemplo de criação com o Composer. Ok. Então, feito isso, a gente já tem qual é o nome do nosso pacote, né? Quem é o fornecedor desse pacote e também o nome dele, e já temos uma breve descrição do que ele faz. Então, nesse momento, a gente consegue adicionar mais itens, como autor, né? Authors. Então, estes autores são o quê? São todo e qualquer desenvolvedor, pessoa que esteja envolvido no projeto. Aqui eu errei, ele não é dessa forma, ele não é com chaves, e sim colchetes. Por quê? Em autores eu posso ter um array, então essa definição de array, né, no JSON, que é o colchetes. Então, como você consegue ver, isso se faz necessário para quando eu tenha possa ter mais de um autor, né? Então não vai ser esse caso, mas eu vou preencher somente para vocês terem uma noção de como é esse funcionamento. Então aqui eu inicio, né? Abro o meu conjunto dizendo que dentro dele eu vou ter um autor, né, desse projeto. Então aqui eu vou dizer qual é o nome desse autor, eu vou colocar eu mesmo, né? E também eu vou colocar o meu e-mail. E existe ainda uma opção de você definir qual é o papel desse autor. Então seria role, né? Qual é o papel dele. Eu vou colocar que eu sou o dono desse pacote. Então inicialmente você vai ter a descrição do teu pacote, né? O nome, a descrição, quem são os autores, pode ter vários e vários autores, não é necessário ter apenas um, e você tem os seguintes papéis, você tem o proprietário, né, o owner, tem o contribuidor e tem o mantenedor. Então, basicamente seriam tags para que você consiga gerenciar, né, quem é a equipe que está trabalhando no projeto. Lógico que um projeto muito grande, como é até o próprio Composer, ele fica difícil de ser listado os autores aqui, então fica mais fácil acompanhar nos contribuidores lá no próprio GitHub, porque são centenas e centenas de contribuidores. Mas um projeto pequeno, no caso de uma empresa, ou até mesmo um projeto grande, mas com uma equipe pequena, se torna viável você colocar 10, 15, 20 pessoas listadas ali entre os autores. Isso não tem problema. Então, no caso, seguindo o nosso exemplo, que seria o básico para o Composer, a gente tem que dizer qual que é o tipo do nosso pacote. Então, esse pacote ele é uma biblioteca, uma library. Você tem a questão que você pode definir que ele é um plugin do WordPress, você pode dizer que ele é um módulo do Zend, um bundle do Symfony. Tem diversas opções que você consegue configurar aqui. Então, como a gente está disponibilizando apenas um exemplo, eu vou disponibilizar como uma biblioteca, uma library, para que fique fácil. Depois disso, um dos itens mais utilizados, né, será o require. O require, o que ele faz? É nesse momento, dentro deste require, que a gente vai informar tudo que a gente precisa para o nosso repositório, para o nosso projeto. Então, nesse momento, eu quero dizer que eu dependo do PHP na versão 5.3, aliás, versão maior que a 5.3. Ou seja, então, se eu chegar nesse exemplo, eu até vou marcar uma minor version aqui, para que fique mais simples de exemplificar. Então, no momento que um outro desenvolvedor for utilizar esse mesmo projeto, né, em sua máquina, ele vai verificar, poxa, eu preciso, no mínimo, da versão 5.3.18 do PHP.
Se o cara estiver tentando utilizar o Composer e ele informar e a versão do PHP dele ser a 5.3.2, por exemplo, ele não vai funcionar. Ele já vai acusar um erro dizendo que uma das dependências ela não é satisfeita. Então, ou seja, a versão do PHP mínima para o funcionamento dessa nossa biblioteca não é atendida. Logo, os problemas podem surgir justamente por causa disso. Então, esse é o esqueleto básico, né, que vocês podem ter do composer.json. Então, você vai recapitulando apenas, né, você vai ter o nome do seu pacote, que esse nome é composto do vendor, né, do distribuidor do pacote, acompanhado do nome, de uma breve descrição, dos autores, que é uma tag opcional, eu coloquei aqui somente para exemplificar, o tipo, que é esse pacote, que nesse caso é uma biblioteca, e o que ele requer para funcionamento mínimo. Então, com esses passos, né, com essas definições, você já consegue inicializar o seu repositório através do Composer. Obviamente que aqui ele não vai instalar nada, porque a gente ainda não definiu nada. Isso vai ser visto nos próximos vídeos. Aguardo vocês.